é a primeira planta piloto de hidrogênio a partir de biogás do Brasil. Então nós estamos falando de um mercado gigantesco que ainda é inexplorado, uma vez que o hidrogênio possui um valor agregado muito maior do que o biogás e do que o biometano. Mas a partir do momento que a gente consegue produzir o hidrogênio no local, nós eliminamos um custo muito grande que está associado à logística. E para o hidrogênio isso importa muito. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dr. Biogás e hoje eu estou aqui em Curitiba com meu amigo Elton Alves. Dr. Elton, tudo bem com você? Tudo bem, Ricardo. Prazer recebê-lo aqui conosco. Muito obrigado. E de primeira mão para a gente visitar, salvo engano, é a primeira planta piloto de hidrogênio a partir de biogás do Brasil. Exatamente. Então vocês vão conhecer na prática o que é o próximo passo do biogás, né? A gente está falando de combustíveis avançados com um dos maiores especialistas no assunto. Inclusive o Dr. Elton já passou pelo meu podcast, se você não ouviu, quando a gente fala bastante sobre hidrogênio, recomendo você ouvir. Mas antes de mais nada, Elton, se apresenta para a nossa audiência. Quem que é o Elton? Né? Por que a gente está aqui? Em que momento, cara, hidrogênio e biogás entrou na tua vida? Perfeito, Ricardo. Bom, meu nome é Elton José Alves, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná já há 17 anos, o tempo passa muito rápido. Há cerca de 12 anos atrás, nós começamos a investigar e descobrir, né, a importância que as diversas rotas tecnológicas de produção de hidrogênio tinham, né, naquele momento para o mundo, porque nós temos algumas rotas tecnológicas mais convencionais e nós percebemos que o biogás poderia ser uma grande matéria-prima para a produção de hidrogênio. Aqui no estado do Paraná nós sabemos o contexto agrícola que existe aqui, né, e a importância desse tema seja para a agricultura por meio de fertilizantes, seja para o setor siderúrgico, seja para a área de combustíveis, e aí nós buscamos desenvolver a tecnologia que já persiste há mais de 10 anos esse desenvolvimento, para chegar nesse ponto dessa planta piloto que será inaugurada. Nós tivemos que unir bastante esforços de uma equipe muito forte, né? Com muitos pesquisadores, com muitos alunos aqui na universidade. Multidisciplinar, nós temos profissionais da área de engenharia elétrica, engenharia química, engenharia de energia, computação. Temos inteligência artificial nesse projeto em prol desse desenvolvimento da planta piloto. Tem um detalhe importante que essa rota que nós trabalhamos que usa biogás, ela é uma rota seca. Então, além de ser a primeira planta piloto nesse tema, é a primeira planta piloto de fato que não usa água na produção de hidrogênio em geral. E a partir do biogás, então, nem se fala, é uma novidade muito grande, muito interessante aí para que as pessoas possam conhecer, né, para que esse nosso público que está nos acompanhando possam compreender um pouco mais como que funciona isso. Legal, o que o Elton está falando é muito relevante. O Brasil tem um dos maiores, se não o maior mercado inexplorado de biogás. A gente pegar o relatório da IEA que foi publicado esse ano, eles colocam que o mercado de biogás brasileiro tem potencial, salvo engano, de 125 bilhões de metros cúbicos equivalente a gás natural. Então, produzir hidrogênio a partir do biogás parece ser um próximo passo do mercado de biogás, um passo natural pós-biometano ou junto, em paralelo com o biometano, porque a gente abre mais uma vertical de negócio, né? Uma opção de modelo de negócio. O que vale destacar é que, como você disse, nós hoje aproveitamos só 5% mais ou menos dos resíduos que tem potencial para biogás no Brasil. Então nós estamos falando de um mercado gigantesco que ainda é inexplorado, que está crescendo, nós temos visto esse crescimento do setor, mas que o hidrogênio pode ajudar a alavancar inclusive esse setor, uma vez que o hidrogênio possui um valor agregado muito maior do que o biogás e do que o biometano. Então, o que nós estamos trazendo aqui de novidade é uma tecnologia firme, uma tecnologia já testada, já validada e que agora está numa escala de produção, que é uma escala já... nós sabemos que uma planta piloto é uma escala pequena, mas que ela já é relevante. Nós vamos produzir aqui, Ricardo, cerca de 5 kg de hidrogênio por dia. Então isso
saiu do laboratório, avançou para essa planta e a tendência é que isso agora ganhe cada vez mais escala e maturidade tecnológica. Essa escala, ela basicamente ela quebra a barreira daquela concepção de tecnicamente viável. Sim, o que a gente está vendo aqui é que tecnicamente é viável, porque está se produzindo, vai se produzir hidrogênio. Bom, antes de você falar dos detalhes desse projeto, cara, da onde que surgiu ele e qual que é a concepção geral dele? Perfeito. Bom, nós, dentro desse período, principalmente os últimos 5 anos, nós temos dado um enfoque muito grande em integrar partes do processo que até então nós não estudávamos ou não compreendíamos profundamente dentro da universidade. E nós fizemos um pequeno projeto, um projeto que eu diria que é o piloto desse piloto, que foi um projeto financiado pela GIZ da Alemanha, uma agência alemã, onde nós começamos a linkar uma etapa com a outra, brincar um pouquinho com a questão da inteligência artificial. E a partir disso, quer dizer, reunindo temas que nós já trabalhávamos há mais de 10 anos, como o desenvolvimento de catalisadores, essa integração de processos, né? A separação de gases, a purificação de hidrogênio. E no momento que nós terminamos esse projeto, surgiu a oportunidade de uma chamada pública da Copel, a Copel JET, né, Geração e Transmissão, com recursos da ANEEL, então da Agência Nacional de Energia Elétrica. E aí nós ficamos em primeiro lugar nessa chamada e outros 2 projetos foram selecionados também. O que a Copel fez, Ricardo? Ela teve uma sacada muito boa que ela propôs a união desses projetos. Então, além da UFPR, nós temos a Apreno, que é uma instituição lá de Rondônia, e também o Senai de Pernambuco. E cada um com uma pegada diferente, com um enfoque diferente. E a Copel propôs nós juntarmos, unificarmos os 3 projetos, que foi muito bacana. E aí resultou nessa planta piloto. Então, nós tivemos aqui a chance de desenvolver temas, por exemplo, né, com o Senai Pernambuco, por exemplo, tema da certificação, metodologias de certificação de hidrogênio, pensando já no produto final, né, no mercado que tem para ele. Calculadora de CO2, nós temos aqui também a parte de um biodigestor super moderno, né, automatizado, muito bacana, que também vai ser colocado, depois eu vou explicar para você aí. Nós temos também aqui tecnologia de ponta na conversão do biogás para a produção de gás de síntese, que é a base para o hidrogênio. E a partir desse hidrogênio de alta pureza, e esse é um detalhe importante, produzir hidrogênio é uma coisa, produzir hidrogênio de alta pureza, com 99,99% de pureza, e ainda a partir do biogás, que eu diria que é um mito isso quase, né? É outra coisa. E aí nós vamos aqui demonstrar depois os usos do hidrogênio. Nós temos 3 aplicações para finalizar essa primeira explanação. Nós vamos gerar energia elétrica em células a combustível para a rede elétrica aqui da universidade. Nós vamos abastecer bicicletas a hidrogênio com a tecnologia de hidretos metálicos. E também nós vamos produzir amônia numa pequena unidade de produção de demonstração de amônia. Caraca. Então, tudo isso dentro do mesmo projeto, usando inteligência artificial, sistema especialista. Cara, muito bacana tudo isso junto. Bom, você deve estar ansioso para conhecer esse projeto, eu também estou, então bora lá, Elton. Bora lá, vamos lá. Então aqui nós temos os resíduos do restaurante universitário, cerca de 100 a 120 quilos por dia, resíduos que sobram mesmo nas panelas, né? Estamos falando de proteína, carboidrato, lipídios, né? Que são reunidos e são separados e acondicionados em bombonas. Então esses resíduos, eles acabam chegando aqui até essa unidade de admissão dos resíduos. Nós temos ali um sistema que vai receber esse resíduo, vai triturar o resíduo e vai jogar ele para dentro do biodigestor. Isso é feito diariamente, nós já estamos fazendo isso há mais de 10 dias e, portanto, daqui a um tempo nós teremos já biogás aqui na planta. Legal. Fez a inoculação, começou agora a rampa de alimentação do biodigestor. Exatamente. E aqui dentro está o biodigestor. Aqui dentro nós temos o biodigestor. Esse biodigestor é um sistema que foi desenvolvido pela Apreno, né, que é essa parceira do projeto. É todo um sistema em aço inox, ele tem um certo nível de automação. E eu diria para você que é um equipamento bastante robusto e que vai produzir aí cerca de 20 a 30 metros cúbicos de biogás por dia, essa que é a ideia.
que é um volume para nós aqui na planta piloto suficiente para a gente conseguir desenvolver as atividades. Foi uma solução desenvolvida especificamente para vocês. E aí, pessoal, estava falando com o Elton um pouquinho antes, a gente acabou de chegar, inclusive hoje é a inauguração da planta, né, Elton? O Elton fez a gentileza de me receber antes aqui, chegamos cedo, saí 4 horas da manhã de Guarapuava para estar aqui agora às 7 horas da manhã para a gente poder gravar. Isso aqui é um baita exemplo de um biodigestor estilo plug and flow, né? Então, ele trabalha com uma taxa de sólidos um pouco mais alta por conta do sistema de agitação que ele tem aqui. Cara, muito boa a estratégia, viu? Parabéns. Perfeito, Ricardo. Bom, seguindo aqui o fluxo, né? Esse biogás, essa biomassa, ela é transportada para esse tanque, é um tanque percolado. Esse tanque nós temos aqui um certo volume de inóculo, né? Desse material percolado também que está disponível aqui. E nós vamos ter a formação do biogás aqui nessa parte superior, além do biogás que é gerado dentro do biodigestor. Então esse sistema é unificado aqui via aérea e ele segue por essa tubulação até aquele sistema de compressão e armazenamento do biogás. Então nesse projeto nós optamos por armazenar o biogás na forma comprimida, porque para nós seria muito interessante isolar cada etapa do processo. A gente tem que lembrar que isso ainda é um projeto de P&D. A partir do momento que nós conseguimos produzir biogás e estocar, a gente controla essa variável, inclusive de composição. A gente quer aprender muito com esse processo ainda, né? Sim. Muito bem. Você precisa ter um pulmão, né, cara? Exatamente. A produção não é tão grande, não é tão expressiva, então ter um pulmão é importante. Você está armazenando aqui a que pressão? A pressão máxima aqui projetada é 50 bar. Tá. Então a ideia é... Te dá uma capacidade, sabe de cabeça, a capacidade que você tem armazenado aqui? Nós temos aqui 6 cilindros de quase 200 litros. Então são 1.2 cúbico vezes 5, né? Nós temos aí quase 50, mais de 50 normal metro cúbico. Legal, legal. Tá? E com esse volume é suficiente para nós acionarmos a próxima etapa do processo, que aí envolve a produção de hidrogênio. Então, aqui nós entramos num container, todo esse sistema, vocês estão vendo que ele foi organizado na forma de container, de propósito, porque se a ideia é escalar depois a tecnologia, nós já temos como fazer isso, né, de forma modular. E uma coisa importante, Ricardo, descentralizado. No Brasil ainda nós não sabemos exatamente qual é a escala mínima viável para produzir hidrogênio a partir do biogás, portanto nós estamos escalando essa tecnologia. A gente tem projeções, tem simulações, mas a partir do momento que a gente consegue produzir o hidrogênio no local, nós eliminamos um custo muito grande que está associado à logística. E para o hidrogênio isso importa muito. Um dos principais custos do hidrogênio é o armazenamento e o transporte. Portanto, com esse projeto a gente está demonstrando que é possível produzir no local onde há biomassa disponível. Eventualmente a gente pode começar a pensar não, mas imaginar isso aqui em modelos que a gente tem em projetos de biogás. Isso é bem interessante o que ela está falando, pessoal. O projeto de biogás, ele traz para nós a oportunidade de a gente fazer autoconsumo. Exatamente. Então, quando a gente olha para biogás, ele é um combustível extremamente versátil. E nessa lógica, isso quer dizer que, eventualmente, a gente pode encontrar clientes que geram resíduos e vão ter demanda por hidrogênio e, eventualmente, não teriam demanda por energia elétrica, não que não vai ter, mas está no mercado livre, paga muito pouco, não teria demanda por biometano e vai ter o maior ativo energético dele, o hidrogênio. E aí faz bastante sentido isso que ela está falando. Exatamente. E a isso nós chamamos de geração on-site. Ou seja, as agroindústrias, por exemplo, não sei se você sabia, mas a agroindústria, quem produz óleo vegetal, quem produz margarina, tem que hidrogenar esse óleo. Sim. E essa hidrogenação de fato é hidrogênio, né? A gente usa hidrogênio para isso. E aí é um belo exemplo de aplicação da sua própria produção de hidrogênio dentro do contexto da agroindústria e dos resíduos que são disponíveis. Não faço ideia, cara, minha cabeça está borbulhando aqui agora com isso daí, né? Muito bem, mas vamos lá, fique à vontade aqui. Então, nós temos algumas etapas aqui que fazem parte desse processo que envolve a produção de hidrogênio a partir do biogás, né? Primeiro que eu gostaria de destacar aqui é o desenvolvimento desse catalisador, né? Esse é um catalisador que foi desenvolvido pelo Laboratório de Materiais e Energias Renováveis, da UFPR, com a empresa Next Chemical.
é um material que ele resulta aí de um trabalho de, olha, vários anos para chegar nesse material. E esse material, Ricardo, a 800 graus, ele consegue converter exatamente o metano e o CO2 do biogás em gás de síntese, que nós chamamos, que é uma mistura de hidrogênio e monóxido de carbono. A indústria procura muito esse gás de síntese porque ele é chave para produzir combustíveis sintéticos, para produzir metanol, para produzir uma série de produtos derivados a partir dessa mistura do hidrogênio e do monóxido de carbono, a qual nós produzimos aqui. Mas nesse projeto, nós queremos purificar o hidrogênio, separar o hidrogênio e elevar a pureza deles. Então, na primeira etapa, nós temos ali reatores termoquímicos, né, um módulo termoquímico que vai aquecer esse catalisador a 800 graus Celsius e vai gerar, portanto, esse nosso gás de síntese. A eficiência desse processo, sabe qual é, Ricardo? Não faço ideia. Cara, acima de 95% de eficiência. Então, o primeiro ponto importante aqui é que a eficiência dessa conversão é muito elevada para esse tipo de substrato, de condições que nós temos aqui operacionais. Esse gás de síntese, por sua vez, ele vai ser utilizado, vai ser estocado lá do lado de fora, naqueles cilindros. Sim. Que você viu ali, né? Uhum. E, portanto, é um segundo ponto que nós optamos no projeto, estocar o gás de síntese, para isolar mais uma variável. A partir desse ponto, da estocagem do gás de síntese, ele volta para cá e nós fazemos uma separação do hidrogênio do gás de síntese utilizando esse módulo PSA. Aí você separa o CO2 o CO do hidrogênio. O CO do hidrogênio, verdade. Exatamente. Você já não tem CO2, você tem CO aqui. CO. Que legal. E aí nós fomos aqui, né, buscar a empresa Schulz e Janus e Pegger. Janus e Pegger, Schulz comprou Janus e Pegger. Para quem não sabe, Janus e Pegger é assim, um dos caras que começou esse movimento de purificação de biogás e biometano. As primeiras biorefinarias de pequena escala foram desses caras. Exatamente. Então nós já sabíamos do know-how deles e fomos buscar o apoio, né, da participação deles no projeto. De fato, esse hidrogênio que é purificado, ele vai ser comprimido nessa unidade de compressão. Então aqui nós temos dois módulos, né, dois boosters que comprimem tanto o hidrogênio quanto o gás de síntese, o syngas, para aqueles cilindros que estão lá fora. Esse módulo de armazenamento do hidrogênio, ele vai estocar esse hidrogênio a 100 bar de pressão. Então, vocês viram que esse processo ele tem 3 etapas: biogás estocado, gás de síntese estocado e agora hidrogênio de alta pureza estocado. 99,99% de pureza. E é essa pureza que garante pra gente os usos que nós queremos dar para esse hidrogênio. Era isso que eu ia te perguntar. Quais usos isso permite? Perfeito. O principal dispositivo hoje que necessita de um hidrogênio de alta pureza é a célula combustível. Então, a célula combustível, por exemplo, se a gente considerar lá o Mirai é um carro da Toyota. Sim. Eu não posso colocar um hidrogênio de baixa pureza porque ele tem uma célula combustível que vai gerar energia elétrica para o motor elétrico, né? Carrega uma bateria e alimenta o motor elétrico. Então, todo veículo a hidrogênio precisa de um hidrogênio de alta pureza. Então, a célula combustível é um dispositivo que consome o hidrogênio com o oxigênio do ar e produz água, energia elétrica e calor. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, se eu quero também continuar usando hidrogênio para mobilidade, como é o nosso caso, eu posso utilizar isso na forma de hidretos metálicos, que é uma outra tecnologia, e sendo bem sincero, precisaria de mais um tempinho para explicar para vocês aí. Mas é uma tecnologia que basicamente coloca o hidrogênio num estado, fixa ele no estado sólido. Não que ele está no estado sólido, mas ele é fixado numa base sólida. E aí a gente consegue transportar esse hidrogênio e usar ele na mobilidade também. Então nós temos aqui uma bicicleta a hidrogênio que vai demonstrar o uso desse hidrogênio para mobilidade. Legal. Tá? E também, claro, outros processos químicos que vão usar o hidrogênio, que precisam também de um hidrogênio de alta pureza. Hoje, o que a indústria demanda de hidrogênio? Olha, hoje a indústria... Primeiro assim, nós já produzimos mais de 100 milhões de toneladas de hidrogênio por ano. Sim. Sabe? Isso no mundo todo. Só que esse hidrogênio vem de uma fonte não renovável. 99% do hidrogênio praticamente vem de fontes não renováveis. Mas nós utilizamos mais de 45% para a produção de amônia
mais de 45% também para dessulfurização de combustíveis, como é o caso do diesel e da gasolina, e o restante para a produção de metanol e diversos outros produtos. Como eu comentei antes, as próprias agroindústrias, elas consomem hidrogênio, né? A siderurgia também, como agente redutor. Então, assim, é um produto muito importante para a nossa economia hoje global. Que massa, que massa. Depois disso, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa, olha só, acabou chegando aqui a bicicleta a hidrogênio. Ah, que massa, cara. Tá? Essa bicicleta aqui, ela tem uma autonomia de 50 km com um tanque de hidreto metálico abastecido. Onde é que fica o tanque aí? Olha, aqui a gente tem um tanque com que massa, cara. 20 gramas de hidrogênio dentro desse cilindro. Esse cilindro é um cilindro para suportar aí alta pressão, mas a pressão que nós colocamos nele é em torno de 10 bar. E isso aqui traz uma autonomia de 50 km para essa bike. Lembrando que essa bike, ficou muito mais fácil pedalar agora, hein? Isso, então, exatamente isso. Ela não é como uma bicicleta elétrica que você acelera e ela é uma bicicleta com sistema auxiliar. Então, a partir de 10 km por hora, o hidrogênio é injetado e ele auxilia nesse movimento e facilita muito, fica muito leve, né, pedalar. Então, você sente de uma forma muito bacana, assim, né, o impulso que o hidrogênio dá, facilitando esse... Pô, isso aí na subida vai fazer uma diferença, hein, cara? Vai, com certeza. Aqui nós temos, olha só, vou apresentar para vocês aqui o professor Vilela. Tudo bom, professor Vilela? Opa, peraí. Ricardo, Dr. Biogás. Ele chegou na boa hora, porque ele é especialista na área aqui da célula combustível, da geração de energia elétrica, a partir do hidrogênio. Eu vou pedir para ele explicar, inclusive, aqui para a gente o uso da célula. Dr. Vilela, explica um pouco para nós como é que funciona a célula combustível e em específico nesse caso aqui. Não, perfeito. Depois que foi feito o processo de reforma, separação através do PSA, o hidrogênio, então, ele será armazenado lá fora, ele agora vai ser transformado em energia elétrica para que nós possamos conectar na rede. Então, nós temos aqui uma unidade de geração de energia elétrica e conexão na rede de distribuição, no caso da Copel aqui. Uhum. Então, o hidrogênio ele vem por aqui, ele vai entrar nessas células a combustível. Aqui nós temos duas células de 2,5 kW. Okay? Essas células, então, vão gerar, tem uma capacidade de geração de 5 kW de energia. Essa energia, então, a partir da célula que converte o hidrogênio em energia elétrica a partir de um processo que tem como resíduo somente água. Então ele vai gerar energia, água e um pouco de calor, que faz uma conversão de uma eficiência de em torno de 60%. Essa energia pode ser gerada na célula. 60% do poder calorífico do combustível é transformado em energia com a célula, é isso? 60% da energia que estaria ali exatamente vai ser convertida em energia elétrica. Que Exato. legal, cara. A eficiência é muito maior, inclusive, dos motogeradores. Sim, exatamente. Fantástico. Se você ainda há células que ainda você aproveitando a questão térmica dela, você consegue levar essa eficiência mais ainda, até uns 90%. Você aproveitar o calor. Porque o que você tem como produto é calor, água e energia elétrica. Esses são os produtos produzidos. Cara, assim, ó, dependendo do tipo de motogerador, pensando em um mercado de biogás, obviamente, isso é mais que o dobro que um motogerador a biogás teria de eficiência energética. Então, é fantástico. Exatamente. Se você pensar as máquinas ali, elas vão ficar com a eficiência de 25% com a máquina térmica, Sim. né? Não vai passar muito disso numa prática, considerando também o gerador síncrono ali para fazer a conversão. Aqui nós temos, depois de fazer essa conversão da energia elétrica, nós temos que fazer algumas adequações de tensão para a conexão do sistema elétrico. Legal. Então nós temos aqui um conversor que vai fazer a carga de algumas pequenas baterias. O intuito nosso aqui não é armazenar energia na forma de baterias, mas simplesmente ter um buffer aqui para permitir a conexão com o sistema elétrico. Tá. E posteriormente a gente conecta essa energia através de inversores comerciais, inversores híbridos, que são inversores utilizados para armazenamento de energia e geração fotovoltaica. Nesse caso em específico, eles estão sendo usados para conexão somente. Então eles pegam essas energias que está sendo gerada pela célula e conectam na rede elétrica aqui da concessionária de energia. Que legal. Aí entra no modelo de GD. Exatamente, geração distribuída. Que massa. Então a gente entendeu os dois usos.
em gestão de energia na rede, mobilidade. Qual que seria a terceira? O uso prático que a gente está vendo aqui? Pois é, nesse projeto, além desses dois usos, nós temos a produção de amônia. Então, vamos chegar aqui. Literalmente amônia verde. Exatamente, uma amônia renovável. Amônia renovável. Exatamente. O Elton volta e meia me pega esses... Mudou bastante a termologia nos últimos anos, né? Exatamente. É que, na verdade, o que importa, né, Ricardo, é a emissão de carbono associada à produção de hidrogênio ou de amônia. Então, a gente acaba sempre tratando assim, hidrogênio de baixo carbono, amônia de baixo carbono, Sim. né? É o melhor termo, né? É o menos usual, que o pessoal conhece menos, acaba ouvindo muito de renovável, verde. Isso. Mas o de baixo carbono é o que faz mais sentido do ponto de vista técnico. Inclusive está no nosso marco legal que foi publicado, né, do hidrogênio no ano passado, em agosto de 2024, e o termo que a gente usa é exatamente esse. Mas enfim, essa unidade aqui foi uma unidade que foi também construída, né, idealizada por intermédio da Apreno, que é a parceira aqui do projeto, junto com a Copel, onde nós temos aqui uma bela demonstração, mesmo em uma escala pequena, mas de como é possível produzir amônia para um processo Haber-Bosch, que muita gente fica mistificando isso, poxa, é muito difícil, é muito caro, é tudo de fora do país, né? E aqui a gente tem um exemplo, né, lembrando, em pequena escala, mas que produz amônia, tá? Então, essa unidade ela já operou, vocês estão vendo até que já tem umas demonstrações aqui de operação, né? E ela já produziu amônia em uma pequena escala há algumas semanas atrás. Tá, a gente está tendo uma visão geral dela. Onde é que entra o hidrogênio? Como é que funciona esse processo? Na verdade, o processo de produção de amônia, ele vai sempre exigir o hidrogênio e o nitrogênio sob alta pressão. A gente está falando aqui num sistema que ele opera em algumas partes dele acima de 150 bar, 150 atmosferas de pressão. E que esse processo ele tem um baixo rendimento global. A gente está falando abaixo de 20% normalmente. Só que ele tem um sistema de reciclagem desse gás, o que torna ele mais eficiente um pouco, né, devido a esse reaproveitamento dessas correntes gasosas que estão presentes no reator. Então é um reator catalítico, então existe um catalisador também que é colocado aqui dentro, um sistema aquecido, temperaturas aí normalmente acima de 300, 350 graus, sob elevada pressão. A amônia é uma molécula que tem 3 hidrogênios para cada nitrogênio. E o que é interessante, Ricardo? Você acredita que a amônia transporta mais hidrogênio do que o próprio hidrogênio liquefeito? Então, a amônia tem sido muito estudada, muito visada para ser um carreador de hidrogênio, para transportar esse hidrogênio, tendo em vista que o hidrogênio hoje, para você conseguir liquefazer ele, nós temos que ter uma temperatura de menos 253 graus Celsius. E a amônia é menos 33, então é muito mais fácil, né? Além disso, você pode pressurizar a amônia e liquefazer também de forma comprimida. Lembrando aquilo que eu falei antes, mais de 45% do nosso hidrogênio produzido mundialmente vai para a produção de amônia. Então é um tema relevante, super importante, que também hoje está disponível aqui dentro do contexto do nosso projeto. É interessante, cara, até recentemente, acho que ano passado eu vi uma notícia no Japão dos caras testando motor a amônia e tal, como um novo potencial combustível para substituir os combustíveis fósseis, né? Exatamente. Mas mesmo assim, mesmo na área de fertilizantes, nós estamos falando que o Brasil importa mais de 85% dos fertilizantes nitrogenados. Então, quer dizer, a nossa indústria, nós temos já compradores, né? Claro que é todo o nosso agronegócio. Fala-se muito, às vezes, Ricardo, de cadê o off-taker do hidrogênio, né? Mas eu sempre digo assim, nós temos já os off-takers do hidrogênio aqui no Brasil e dos derivados do hidrogênio. A amônia e o metanol, por exemplo, são belos exemplos disso. Legal. Elton, você não falou, né, mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, cara, da tua história e da Associação Brasileira de Hidrogênio. Bacana. A gente está falando do tema de hidrogênio a partir de biogás e, pô, tá na tua camisa, acabou passando batida, eu não perguntei para você anteriormente, acho que seria importante você comentar um pouco, cara. Você como um dos fundadores e tudo mais. Veja, uma vez que nós entramos nesse tema em 2012, 2013, nós tivemos uma produção muito significativa dentro da universidade, com vários trabalhos,
dissertações de mestrado, tese de doutorado, projetos de P&D que foram desenvolvidos, né? E em 2017, quando a Associação Brasileira seria criada, né, o professor Paulo Emílio de Miranda Valadão, que é da COP lá da UFRJ, ele que é o presidente da BH2 até hoje, né? E ele que me ligou um dia e falou: cara, você trabalha com hidrogênio, você trabalha com outras alternativas para hidrogênio, quer fazer parte da BH2 como sócio fundador e como diretor técnico científico? Poxa, fiquei super honrado, né? É um reconhecimento também, né, pelo trabalho que a gente já vinha fazendo. E aí aceitei de prontidão e fomos lá para o Rio de Janeiro criar a BH2, né? E a BH2 hoje tem se desenvolvido muito, né? Um exemplo disso é que nós tínhamos lá em 2019 cerca de 5 empresas associadas. E hoje nós temos quase 100 empresas associadas em menos de 6 anos, 7 anos. Então isso demonstra exatamente o que o mercado está procurando, que é desenvolver o tema, investimentos na área, e aí a academia também faz parte desse movimento, né? E de lá para cá, Ricardo, então nós tivemos essa oportunidade de desenvolver cerca de 10 projetos de P&D no tema do hidrogênio, sempre hidrogênio, catálise, purificação de hidrogênio. Tudo isso que vocês estão vendo aqui é um resultado de muitos anos de trabalho de projetos de P&D mesmo, que resultaram na planta piloto, né? Elton, alguma coisa que eu não te perguntei sobre essa planta piloto de hidrogênio a partir de biogás que é importante você falar? Olha, sim, tem dois temas que são fundamentais. Eu comentei antes sobre o uso da água, né? Então nós não utilizamos água no processo, e isso é novidade. Mas para exemplificar melhor isso, aqui nós não temos projeto hidráulico, de propósito. Então não tem nenhum cano, nenhuma torneira, nada, para que fique muito claro para quem conhece esse projeto que ele não, de fato, não usa água, tá? Entendi. Um outro ponto importante que nós podemos trazer aqui, né? Pena que não está ligado agora aqui no nosso computador, mas aqui nós temos uma tela que será mostrado todo o processo. Essa parte toda aqui, ela vai mostrar toda a automação que existe dentro desse processo. É um processo altamente automatizado. Nós temos aqui ferramentas de inteligência artificial que são utilizadas, sistema especialista que foi desenvolvido para esse projeto. Para quê, né? Eu brinco que não é porque a IA está na moda, mas é porque de fato são muitas variáveis, muitos processos, muitos sensores que humanamente seria quase impossível tratar tudo isso. Sim. Né? E a IA nos ajuda nesse sistema. Até pensando na industrialização disso aqui como uma solução para o mercado. Né? Exatamente. Para um próximo aumento de escala, nós já vamos ter uma base de dados que é fundamental para conhecer melhor o processo e para dominar melhor esse processo, para esse controle, né? Que de fato é necessário dentro de um processo industrial. Então isso aqui eu diria que não tem preço, né? As informações que nós vamos estar gerando aqui, elas são muito valiosas, né? E é um resultado esse caráter multidisciplinar. Aqui tem o pessoal da computação, que é expert em IA, tem o pessoal da automação, da engenharia elétrica, sabe? Que trabalhou muito aí para desenvolver todo esse sistema. Que legal, que legal. Você tem algum indicador, parâmetro de valor de hidrogênio, custo dessa instalação? Eu imagino que tem gente que está assistindo a gente aqui e está se fazendo essa pergunta. Eu estou me fazendo essa pergunta. Então, o que você já desenvolveu de indicador econômico ou uma ideia? O que você tem avançado nessa parte econômica de um projeto como esse? Perfeito. Excelente pergunta, Ricardo. Primeiro, assim, acho que vale a pena ainda destacar que essa parceria que eu falei da Preno, né, mas também tem o Senai de Pernambuco, ele nos permitiu entrar mais a fundo nessa questão das emissões de CO2. Tá. Por que eu estou falando isso linkando com essa pergunta? Porque, na verdade, o carbono vale também. Nós temos todo o mercado de carbono. E uma vez que a gente consegue capturar CO2 ou mostrar que as emissões desse processo são próximas a zero, ou se há captura de CO2 ainda no processo, a gente pode tornar essas emissões negativas, e esse é um ponto importante. A única rota tecnológica que pode gerar emissões negativas para hidrogênio é essa rota da biomassa. Isso tem vários documentos das agências internacionais que mostram isso. Biogás, mais uma vez, descarbonizando o mundo, né, cara? Exatamente, né, de lei isso aí, né? Mas enfim, e esse carbono vale. Então a grande sacada agora é entender assim, quanto que a gente vai evitar de emissão, quanto que a gente consegue capturar e qual que é o valor desse carbono.
E isso vai contar na conta do hidrogênio, né? Então esse é o primeiro ponto. E aí o Senai desenvolveu uma calculadora para CO2, então tem uma série de coisas interessantes ali. E nós chegamos num ponto de compreender que esse processo dessa planta aqui, ele gira em torno de 2,3, 2,5 quilos de CO2 por quilo de hidrogênio. Então, sem captura de CO2, considerando que é uma planta piloto, então imagina isso em escala. Sim. Né? E o segundo ponto é o valor desse hidrogênio. Você tocou num ponto crucial. A gente sabe que se estima aí que o hidrogênio de baixa emissão de carbono, ele pode chegar aí, hoje está girando em torno de 4 a 6 dólares ou euros, dependendo da situação, o quilo, né? E quando nós também fizemos uma simulação desse processo, fizemos uma projeção de escala, nós verificamos que o preço desse hidrogênio, numa escala de 200 a 500 normal metro cúbico, tá? De biogás, né? Por hora, nós estamos falando aí de um custo em torno de 3 a 3,50 dólares o quilo de hidrogênio. Uhum. Então veja, nós estamos comparando algo em torno de 4 a 6 dólares ou euros com algo em torno de 3 a 3,50 Muito mais competitivo. dólares, muito mais competitivo. E isso nessa escala que não é uma escala tão grande assim. Não é uma escala industrial. É uma escala industrial. Então assim, é um tema muito promissor. A gente tem muito ainda que baratear esse processo, né, esse próprio processo aqui. Naturalmente. E isso é o que nós vamos estar fazendo aí nos próximos capítulos e nos próximos anos. Legal, legal. Elton, muito obrigado, cara, por ter me recebido. Eu que Pessoal, agradeço. vocês acabaram de conhecer um projeto inédito no Brasil. Literalmente a primeira planta de hidrogênio a partir de biogás, onde a gente vai conseguir gerar combustível para veículos, gerar energia elétrica em célula combustível, né, e produzir amônia renovável ou de baixo carbono. Né? Elton, antes de mais nada, obrigado. E, cara, para a indústria, para o desenvolvedor de projeto, para alguém que quer entrar em contato com você, eventualmente tirar um projeto de hidrogênio, pegar o apoio de vocês, como é que faz para encontrar você, cara? Bom, primeiro eu que agradeço, né, Ricardo, pela visita, por essa oportunidade também de divulgar o nosso trabalho. Nossa, nós estamos, né, implantando aí, nós temos agora um canal no YouTube que se chama Hidrogênio Expert, então vou convidar a todos aí para conhecer o canal, né, visitar. E lá, a partir de agora, a ideia é exatamente trazer conteúdos, trazer tudo sobre não só hidrogênio de biogás, mas sobre a área de hidrogênio, né, todos os desafios tecnológicos, as possibilidades que nós temos. E esse projeto também, né, nós temos aí, somos muito receptivos a qualquer iniciativa que queira conhecer o projeto, então todos são muito bem-vindos aqui, é só agendar, entrar em contato conosco para agendar uma visita, conhecer o projeto. E quem também quiser desenvolver projetos na área de hidrogênio, seja envolvendo biogás ou outras rotas tecnológicas ou outros produtos à base de hidrogênio, pode entrar em contato conosco também. Vai ser um grande prazer. Legal. Além do YouTube do Elton Hidrogênio Expert, também siga ele lá no Instagram, o Elton Alves, salvo engano. Isso, Elton Alves com H, né? Elton com H. Com H. O Elton é um grande amigo, foi meu professor no mestrado, eu fiz uma disciplina com ele. A gente já desenvolveu o projeto juntos, é um cara fantástico, extremamente acessível, com uma didática única. Inclusive, cara, a sua didática é tão boa que o nosso podcast, se não assistiu o podcast com o Elton, assista. É o mais visualizado de todos. Né? Sério? Sério, é o mais, Poxa. assim, de todos é o mais visualizado. Isso indica o quê? Para você que está assistindo e chegou nesse vídeo querendo entender um pouco mais de hidrogênio, um pouco mais de biogás, que hidrogênio é literalmente um mercado inexplorado e é o futuro. Então você precisa buscar conhecimento e ninguém melhor que o Elton para compartilhar esse conhecimento com vocês. Poxa. Elton, antes de deixar o teu último recado para o pessoal, qual que é o teu feeling sobre uma tendência do mercado de hidrogênio?
Olha... Peraí, antes disso, pessoal, se você não segue o Dr. Biogás, siga o Dr. Biogás. A gente tem um curso chamado Biogás 360, que ensina profissionais a desenvolver projetos e negócios de biogás na prática. A gente tem uma plataforma de fornecedores de biogás chamada B2 Biogás, e a gente também é uma empresa de engenharia e consultoria. Então, se você está buscando um parceiro para te ajudar a tirar o projeto do papel, chama a gente, tem o meu contato aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora sim, o que você acha que é uma tendência? O que você acha que o mercado vai precisar de fato para os próximos anos para que saia do papel os projetos de hidrogênio, a demanda de hidrogênio que o Brasil tem? Perfeito. Eu sou suspeito para falar, né? Mas assim, nós temos... É suspeito, mas é o cara que mais entende, na minha opinião. Mas assim, ó, nós temos hoje, eu vou falar de Brasil principalmente, que é o nosso cenário aqui mais local. Uma grande questão, uma grande componente é o custo do hidrogênio. Todo mundo fala do custo do hidrogênio. Sim. E, como eu disse antes, se a gente consegue produzir o hidrogênio no local, você evita um dos maiores custos, que é o transporte e armazenamento. E um dos maiores desafios. Por outro lado, para fazer isso, você precisa trabalhar com plantas menores. Porque hoje a produção de hidrogênio no Brasil ela está centrada nas refinarias. E aí que entra essa questão. Se a gente consegue desenvolver uma tecnologia descentralizada, plantas menores e viáveis, técnica e economicamente falando, o hidrogênio ele vai ser muito competitivo, esse hidrogênio de baixa emissão de carbono, em relação ao hidrogênio que nós temos hoje nacionalmente. Então, eu diria que a tendência é que a gente continue fazendo isso e que isso tudo aconteça muito rapidamente. E além disso, que a gente também desenvolva novos produtos no Brasil. Se a gente considerar todo o metanol é importado e passa pela rota do hidrogênio. Boa parte da amônia, como eu falei, vem na forma de fertilizantes importados. Então, a partir do momento que a gente desenvolve produtos aqui com baixo custo, com matéria-prima nacional, empresas nacionais fabricando, a gente sabe que o hidrogênio ele será viável e vai ser viável logo logo aqui dentro do Brasil. Tá? Então eu diria que a tendência é essa, sabe, Ricardo? O mercado é gigantesco, o mercado de biogás é gigantesco, o mercado de hidrogênio é tão gigantesco quanto ou mais, e a gente tem tudo na mão, né? Tem ouro na mão para conseguir desenvolver todas essas tecnologias e colocar isso à disposição do mercado e da sociedade. Massa. Obrigado. Pessoal, eu tenho um tempo enchido o saco do Elton, porque isso que vocês estão vendo aqui é um conhecimento único que a gente tem no Brasil, e diria até que no mundo, pesquisadores que têm visão de mercado, entendem a necessidade do mercado e conseguem tirar do paper, ou seja, do artigo, e consolidar algo que de fato vai impactar a economia e o mercado de hidrogênio, o mercado de biogás, o mercado de biometano de uma forma geral. Né? Eu tenho convidado e enchido o saco do Elton para a gente fazer um curso específico sobre isso. Né? Então, se você tem interesse num curso que nem esse, comenta aqui embaixo, Hidrogênio Expert, e segue o Elton. Muito obrigado, cara. Obrigado a você, Ricardo. Obrigado por tudo. Parabéns pelo seu trabalho aí, que é da mesma forma de excelência, cara. Eu sou teu admirador aí, viu? Muito bom. E até o próximo episódio, pessoal.